A polícia prende 3 integrantes de uma quadrilha especializada em dar golpes em idosos. Jackson Silva, a gente vê os presos aí, ó, cabeça pra frente, aí, ó, tudo baixinho, tudo entrando. Eles tinham só aplicação em idosos, né? Boa tarde pra você. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Exatamente isso, Isabelle. O alvo, idosos, principalmente mulheres. Quero chamar a atenção para essa imagem. Bota na tela agora. Eles estavam na rua do Recreio dos Bandeirantes, já tentando pegar uma outra vítima. No meio do caminho, foram surpreendidos pelos policiais civis, que deram a voz de prisão. Daqui a pouco mais detalhes sobre isso. Eu volto contigo, Isabelle Benito. Jackson Silva tem os detalhes pra gente, com autoridade falando. Boa tarde mais uma vez pra você. Olá, Isabelle Benito. Boa tarde mais uma vez. Eu estou aqui com o delegado Luciano Zahar. Sobrenome bonito, né, doutor? É árabe, é isso? Árabe libanês. Boa tarde para o senhor. Muito obrigado por falar com a gente no SBT. Como é que foi a prisão desses 3 bandidos? Bom, isso apoia uma investigação iniciada pela delegacia há uns meses atrás, 6 meses atrás, onde que essa vítima que levou esse prejuízo de 40 mil veio em sede policial narrar esse fato. Logo após teve uma outra também que teve um prejuízo maior, em torno de 100 mil também veio, e os policiais, a unidade começou a agir em cima das imagens obtidas, que a maioria dos crimes eram cometidos utilizando um veículo, que era comum nos 2 crimes. E pelas imagens capturadas pela rede Civitas da Prefeitura, que nos auxiliou muito, conseguimos localizar o carro ontem, na Barra, no Recreio. Os policiais foram lá, diligenciaram e circulando na região, encontraram o carro com os 3 presos, que foram devidamente reconhecidos pelas vítimas, que foram chamadas as vítimas, e os reconheceram aqui em sede policial, como aqueles que teriam obtido essa vantagem devida, e foi lavrado flagrante contra eles. Que imagem fantástica foi aquela da viatura cercar o carro no meio do caminho. É verdade. Abordagem própria, bem vista, entendeu? Bem articulada, foi. Perfeito. Isabelle, quero só explicar como é que funcionava esse esquema. Vamos lá. Vem para mim, Pedro Mota. Tem a vítima ali, ela é abordada por um dos bandidos, um rapaz novo. Fala para ela, não sou daqui do Rio, estou perdido, tal. A senhora pode me ajudar? Estou procurando um lugar, algum advogado. Eu preciso saber de mais informações. Eu quero saber se consegue me ajudar nesse sentido, enfim. Aí depois chega um idoso, que também foi preso. Olha só, a quadrilha tinha até o idoso. Aí o idoso chega, quem é esse rapaz? Ele quer ajuda? Vamos ajudar, vamos sim. A pessoa ali, a vítima, cria uma certa confiança, porque tem um outro idoso também. Bom, se o idoso confiou nele, eu também vou confiar. E a vítima entra no carro. Aí a situação muda. Quando chega no carro, olha só. A senhora vai comigo até o banco. A situação mudou agora, tá? Não faça mais nada, vai seguir o que eu te ordenar e vai transferir para mim o dinheiro, ou então faça agora no Pix. Há uma certa ameaça, uma extorsão dentro do próprio veículo, né, doutor? Isso, é mais ou menos esse modus operandi dele em relação aos fatos. Isabelle Benito. Doutor, eu tô impressionada. Primeiro, parabéns aí. Tá me ouvindo, doutor? Boa tarde, que prazer ter o senhor aqui. Obrigada pela participação. Assim, a cana maravilhosa. Falando já é uma cana ótima. 2 vagabundos aí, ó, de costas. Aí tinha aquele senhorzinho ali que se fazia de isca. Agora, primeiro vamos mostrar a imagem, porque os caras estão passando aí no Recreio, ó. A imagem da câmera, que é polêmica essa câmera. Veja que só passam 2 motos de segurança presente. Os caras passam ali, devem olhar a viatura da polícia, a polícia ali quietinha, pum, fecha a imagem ali, ó. Numa avenida super movimentada, tem até uma policial que fala ali, sem disparar nenhum tiro, prende. Detalhe, as pessoas chamam golpistas, até romantizam muito no Rio de Janeiro, falam, fulano é 7.
A imagem que vocês explicaram, imagina o desespero. Vamos ajudar alguém, vem um senhorzinho, quando você vê, você está dentro de um carro, confinado, com pessoas que mudam comportamento na hora, para te extorquir, é uma tortura mental. Para o idoso, então, essas são as imagens aí, ó. É uma questão assim, não é só você aplicar um golpe, é mediante o tipo de ameaça e como que era o cenário aplicado por eles nessas pessoas, né, doutor? É verdade. Obrigado pelo... esse modus operandi já tivemos vários outros casos exatamente parecidos com esse, outros anteriores, que gerou até prisão também deles, com esse mesmo modo de execução, às vezes não necessariamente empregando violência, outras vezes, como agora, empregando violência. Quer dizer, é outro grupo, né, de criminosos, né? Esse é um grupo independente do outro que houve anterior. E normalmente esses golpes são aplicados em locais próximos, próximo aos grandes centros, a rede bancária, que tem muito forte aqui na Dias da Cruz, que eles ficam observando a vítima, entrando, saindo de banco. A abordagem é feita de acordo com a pessoa, a mulher normalmente, são as maiores vítimas, ou quase que exclusivamente são elas de uma certa idade, 50, 60 anos, não necessariamente tão idosas assim, mas a maioria nessa faixa de idade, acima de 60 anos, que são abordadas e são levadas, são induzidas de uma certa maneira a acreditar naquela conversa, através desse terceiro que chega. Esse terceiro, no caso desse senhor, ele tinha com ele um paco de dinheiro, de dólares, bastante, umas 500 notas, umas 100 notas de dólar, de $1, que fazia crer que aquilo era muito dinheiro. E a pessoa acreditava que com aquele golpe engedrado daquela maneira poderia ajudar esse que procurava um auxílio de um advogado para receber uma grande fortuna, uma grande herança. Quer dizer, todo o teatro era criado nesse sentido, entendeu? Através desse terceiro que chegava desconhecido, mas na verdade fazia parte da associação criminosa. Hoje, veja só, eles selecionavam algumas pessoas, estavam de olho também nas pessoas. Pode falar, amiga. Eu só estou olhando aqui, estou perplexa, e claro que você pode dar. Primeiro que as informações do doutor Luciano é importante, e a gente vê o modus operandi, tem uma imagem agora na tela, atravessando com mulheres, né? O alvo dele é mulheres. Como o doutor falou, né? Vamos respeitar a nossa idade aqui, 50, 60 não é tão idoso assim. A gente está falando de alvo de mulheres, em que eles não poderiam ter uma reação, né? É verdade, né? Quando você tem 20 e poucos, 50 a mais, tá, mas agora não. Agora vamos respeitar aí. Quanto mais a gente vai avançando, menos o idoso ficar, né? Não importa aí. Mas a gente tá falando de pessoas que estão no... Eu ia perguntar pra eles, pra vocês, se eles tinham alguma informação privilegiada, porque é difícil hoje muita gente ter dinheiro, né? Mas aí o doutor já matou a charada. Primeiro que eles ficavam observando, você vê que é o mesmo modus operandi, mulher que tá ali próximo a comércio, rede bancária. Poucas pessoas hoje vão, mas tem gente que ainda insiste e vai na rede bancária. Então, são pessoas que é mais fácil do ataque, é mais fácil não reagir, ter medo da coação. Agora, eu tô perplexa, que me perdoe, eu não vou tomar bronca aqui, não me cancelem. O último a sair da viatura é o Danny DeVito, que deve ser o tiozinho que se fingia de velho rico para ajudar os outros e era golpista. Que esse jeitinho, você acha que vai ser golpista? Esse daí de bonezinho, Danny DeVito do Meyer, é o golpista do velho que tava cheio de dólar no bolso, não era? E aí ele dava credibilidade para todo esse teatro. E aí sim, agora eu tô entendendo que elas ficavam encurraladas e uma das vítimas perdeu mais de 40 mil reais, ô Jackson. Isso, Isabelle. Os dois casos aconteceram aqui no Meyer, tá? Uma perdeu 40 mil reais e a outra 100 mil reais, não é isso, doutor? Isso, 40 e 100 mil. A situação que não necessariamente... Esses estelionatários, eles estão na rua a fim de praticar crimes. Quer dizer, eles estão o dia todo. Várias pessoas vão ser abordadas durante o dia. Aleatoriamente, eles vão abordar pessoas. Quer dizer,
muitas não vão entrar na história, muitas vão sair, ou não quero falar com ninguém, ou são mesmo, não para na rua para conversar com ninguém. Aí uma dessas vai cair. Quer dizer, eles agem de modo, muitas vezes, aleatório, mas, como eu disse, próximo a esses locais onde que há agência bancária. Alguns golpes exigem que a pessoa seja observada se sacou ou não dinheiro do banco, mas isso é um outro golpe que é aplicado também na abordagem da pessoa utilizando um terceiro. Um arco-íris de golpes que tem hoje em dia, não só os golpes que são virtuais pela internet, que estão mais em moda, mas os golpes presenciais também, que tem os mais variados tipos de execução. Doutor, eles mexem também com o psicológico, sobretudo de idosos, né? Claro, certo. Isso para a pessoa, para acreditar numa história, entendeu? Às vezes até por piedade, quer ajudar, muitas vezes envolve essa situação da pessoa querer ajudar um terceiro que está precisando e acaba caindo. Esses golpes vêm desde lá de trás, na época do golpe do bilhete premiado, bilhete do Paco, e as modalidades hoje mais diferentes que tem nesse sentido da abordagem presencial com a vítima. Tem pessoas que criticam, mas vai entrar no carro sem conhecer a pessoa, acabam sendo persuadidas com esse teatro todo. O entrar no carro, ela acaba... Porque as pessoas que estão na frente dela são pessoas idôneas, que ela acredita, como disse, ele via uma pessoa pequena, o senhor acreditou, entendeu? Esse terceiro que se apresenta como interessado, como se fosse estranho, não é o estranho, é cúmplice deles, entendeu? Quer dizer, mas ela não sabe. Da mesma maneira que ela entra no carro, ela está pensando que o cara também foi convidado, os dois foram convidados, então ela está crendo nele. Mas com mais uma pessoa, ela vai acreditar que vai ter nada que possa acontecer com ela, já que vão os dois e o cara que se apresentou, do terceiro, estava com muito dinheiro, que seria esse dinheiro todo que eles teriam, que seria, vamos dizer assim, a isca. Gente, é um teatro. Não, é um teatro. Doutor Luciano tem toda a razão, porque muita gente vai falar, mas como entrar num carro no Rio de Janeiro? Gente, é um teatro. Quem nunca aplicou isso, eu e meu pai, há muitos anos a gente caiu no golpe do hospital, do bilhete premiado. Mas o cara contava tanta história, você vai se envolvendo. O 71, ele tem um envolvimento na lábia. E aí, mais do que isso, vem ainda o cara, o vovozinho do dólar, que mostra, não, vamos ajudar. Quando você vê, você tá dentro, não adianta. E mais do que isso, essa captura aí do doutor Luciano, primeiro, vamos bater palma, porque existe uma polêmica em relação às ruas com câmeras, ok? Existe a polêmica aí e tal. Mas não é o primeiro delegado que tá rastreando gente e por meio da identificação Marcelo Carregosa de carro, o cara tava... Isso daí foi no Meier, o doutor viu e captou pelas câmeras da prefeitura o carro sempre usado, olha a investigação como leva ao local, e começou a ver ele andar pelo Recreio. Mandou a viatura, deu bote nos vagabundos, entendeu? Então, assim, polêmico mas ou a cana feita sem nenhum tiro, com o trabalho de você ter informação e rastreamento de uma equipe que poderia ficar... Como vai esperar os caras atuar de novo no meio para fazer a prisão? E mais do que isso, doutor Luciano traz à tona que mesmo a gente mostrando golpes virtuais, golpe que chega para você pelo WhatsApp e tal, ainda existe o antigo golpe físico, que ele prova aí que o povo captava de uma das 100 mil, Carregosa. Sim, sim. Primeiro, só para falar para o Jackson e para o pessoal de casa, Zahar é um sobrenome muito famoso, tá, no Brasil. Ele, inclusive, o doutor Luciano Zahar é da família Zahar, da editora Zahar, que é uma das editoras mais famosas e importantes do Brasil, que hoje em dia faz parte da Companhia das Letras, de publicações de obras clássicas de autores clássicos. Então, Bauman, Elias, vários grandes sociólogos, filósofos são da editora Zahar, são traduzidos pela editora Zahar. Passando essa parte, a segunda coisa é em relação justamente a isso, é o golpe do bilhete premiado, que é considerado um dos golpes mais antigos da história humana e que toda vez tem vítima. Só que com uma questão muito
Grave. Grave. Com violência. Com violência, Com violência. Caraca, Ou seja, irmão. ele faz o golpe do bilhete premiado, mais a extorsão mediante sequestro. É Então, assim, absurdo. você vê que não é só o golpe do bilhete premiado. E o golpe do bilhete premiado está, pelo menos, na praça uns 400 anos. Não, e então, cai, assim, não as adianta. pessoas caem há 400 anos. E o no doutor golpe do Luciano bilhete falou, eles tentavam, e depois, uma hora cai e acaba caindo. Gente, aula de editora aqui, né, com o sobrenome, dando aula pra gente. Obrigada, doutor, um abraço, cana braba mesmo. Valeu, Jackson Silva. Obrigado pelas informações. Rapidamente, Isabelle, o dedinho, eu rapidamente. Isabelle, Ah, tá bom. Eu pesquisei rapidamente esse sobrenome dele, tá? Inclusive sobre também essa editora. E também quero só falar rapidinho uma prestação de serviço para as pessoas que estão assistindo agora o SBT Rio. É importante alertar, né, doutor? É importante alertar para que as pessoas tenham a maior precaução. Muitas vezes a internet hoje você inunda de golpes, porque não... Por acaso, toda hora, mais de 10 ligações como essa que o cara tá me ligando, é tudo golpe. É um negócio... Mas o presencial, o da rua, a pessoa tem que ter muito cuidado com quem fala, com quem é abordada e da maneira como se apresenta, entendeu? Como vai falar com o terceiro. Não acreditar. Hoje você tem que ter um grau de confiança, infelizmente, de todo mundo. Muitas vezes você não pode nem ser muito solidário a alguém, entendeu? Vendo dentro de uma determinada situação, tem que estar com o pé atrás. Não pode ser. Volto contigo, Isabelle Benito. finalizando a história, é a velha conversa da nossa mãe, não conversar com estranhos e atualmente não clicar em site nenhum que chega pra você. Essa é a finalidade. Do resto, 171 vai existir pro resto da vida. Valeu? Por favor, se puder me dar desconto nos livros, que eu já gastei muito dinheiro com ele. Um abraço, doutor. Obrigada, viu? Uma câmera mostrou para a polícia onde circulava o carro que aplicava no Meyer o golpe, mas foi no Recreio que a polícia deu bote bonito. Quer ver só, Rodô? Observe esse carro prata. O veículo estava sendo monitorado por policiais civis no Recreio dos Bandeirantes, na zona sudoeste do Rio. No meio do caminho, o automóvel foi fechado por uma viatura. 3 homens foram presos. Segundo a polícia, eles são integrantes de uma associação criminosa especializada em aplicar golpes em idosos. O trio é do sul do país e estava sendo investigado por estelionato. Um dos crimes aconteceu há 6 meses e o outro há 1 semana. O esquema foi flagrado por câmeras da Prefeitura do Rio. Os bandidos abordavam uma idosa no meio da rua, alegando que estavam perdidos. A vítima contou à polícia que foi abordada por 2 homens aqui no Meyer, na zona norte da cidade. Intimidada pelos bandidos, ela chegou a transferir R$41 mil. A quadrilha age em vários pontos do Rio de Janeiro e também em outros estados. Com os presos, os agentes apreenderam dólares que estavam no carro usado pela quadrilha. O grupo agia da mesma forma. As vítimas acabavam entrando no carro dos criminosos, para depois serem obrigadas a fazer transferências e saques em bancos. Em pouco mais de 12 horas de cerco eletrônico, a polícia, com acesso a todo o histórico de deslocamento desse carro pela cidade e também com recebimento dos nossos alertas em tempo real, conseguiu efetuar essa prisão. Isso só mostra que a tecnologia e a integração entre os órgãos é fundamental para que a gente consiga melhores resultados na segurança pública na nossa cidade do Rio. Eu também concordo. O povo fica com polêmica de câmera. Eu acho que é assim, meu filho, diante da situação, irmão, tu não tá no erro? Não precisa. Tu não tá no erro? Quanto mais, melhor ter filmado, senão não ia pegar esse carro nunca, ia ficar aplicando golpe em idosa, lembrando. Jackson Silva de volta com a gente. Fala, Jack. Isabelle, qual é o próximo passo agora? A polícia aguarda o depoimento de outras vítimas para identificar também outros integrantes da quadrilha, tá? Então, quem foi vítima dessa quadrilha, por favor, chegar aqui à Delegacia de Todos os Santos para ajudar também nessa investigação. Agora, volta para mim, Pedro Mota. Isabelle, os moradores daqui do Meyer, do Grande Meyer, perguntam sempre sobre você. Adoram assistir ao SBT Rio. Mas também pergunto, por exemplo, mostra ali, Pedro Mota, por gentileza, ó, na janela lá, ó. Criança dando tchau pra você, tá vendo? Ó, a criancinha lá em cima, ó, dando tchau. Eles adoram o SBT Rio. Mas também pergunto, Jackson, quem é o Pedro Mota?
Quem é esse rapaz? Então, vem pra mim. Vem, Pedro por gentileza, Mota. vem cá. Ele não gosta de aparecer. Gente. Eu queria chamar o Mamute, mostrar que é o Mamute, mas ele não quer aparecer, Isabelle. Ó, eu só tenho uma coisa pra falar e ele fala comigo pela imagem. Pedro Mota, se aparecer um coelhinho da Páscoa, ele sai correndo de medo. Não é verdade, Pedro Mota? Só tem tamanho que eu conheço, Pedro Mota. É verdade, sim. Né? É verdade. É grandão. Mas, meu filho, aparece um coelhinho, uma barata. Ele é o primeiro a sair atropelando o povo aqui na redação de desespero. Pedro Mota, manda um beijo pra esse pessoal. É o nosso Mamute, Isabelle Benito. Vem pra mim, Jackson Silva. Um beijo, obrigada pra você. Beijo aí, ó, pro pessoal que tá dando tchau e assistindo a gente. Alô, Meia. Beijo, Zona Norte maravilhosa.